Naquele tempo havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolá-las por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, e quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o pusestes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que aqui abriu os olhos ao cego, não podia também ter impedido que Lázaro morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus:
Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio. Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isto por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários, e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhes disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é uma alegria muito grande celebrar com todos vocês esta Santa Missa hoje. E eu quero acolher com todo carinho, com todo amor, o Padre Tony. Seja muito bem-vindo à nossa paróquia. Ele será o nosso vigário paroquial aqui por muito tempo, né? Então seja muito bem-vindo. Também quero acolher o Padre Renan, está aqui conosco, nosso amigo, nosso irmão. Ele é o diretor da Rádio Difusora, né? Difusora não, Bom Jesus, né? Já mudou faz um tempinho, né? Então é uma alegria hoje. Nós somos de gerações diferentes, eu já tenho aí, depois dos 40 a gente já vai esquecendo as coisas, né? Mas eu já tenho mais de 16 anos de padre. O Padre Tony fez 1 ano agora, né? Final do ano, é isso? Em dezembro ele fez 1 ano de padre, então está começando agora. Ele é completamente diferente de mim, né? Ele tem um vozeirão poderoso, né? Eu já falo para dentro. Ele é sorridente, alegre, eu sou tímido e vergonhoso. Então vai ser duas pessoas bem diferentes, mas que Deus tem os seus propósitos, o seu carinho para conosco, e eu estou muito feliz porque Ele está aqui conosco. Também porque eu estou bastante cansado, vou sair de férias depois da Páscoa, e ele fica aí tomando conta da paróquia, né? Então, é tranquilo. Irmãos, nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Depois, no final, ele vai falar um pouquinho para vocês também. Tem um monte de gente aqui que veio só para ver o padre, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Querem ouvir ele também, eu sei disso. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma. Nós fizemos um caminho até aqui. E é importante a gente não se esquecer deste caminho que fizemos. No primeiro domingo, nós vimos Jesus sendo tentado no deserto pelo diabo. E naquele dia, naquele domingo, Jesus mostrou a fortaleza da carne humana. Uma fortaleza que é dada a nós pela graça do Espírito Santo. A fortaleza é um dom do Espírito. E aqueles que amam o Cristo recebem dele a fortaleza para vencer as tentações que a gente vai sofrer durante toda a nossa vida. Primeiro domingo, o dom da fortaleza, a luta contra as tentações do diabo. No segundo domingo, nós vimos Jesus em cima da montanha com 3 dos seus apóstolos. Ele se transfigurou, mostrou a sua figura verdadeira, mostrando aos discípulos o nosso futuro. Assim como ele, transformado, brilhante, a figura real, alegre, feliz, tanto que desperta no coração de Pedro o desejo de permanecer ali. Aquela figura é a figura que também nós receberemos se vivemos a fé e a fidelidade a Cristo até o final. Segundo domingo. No terceiro domingo nós vimos Jesus carinhosamente sentado à beira do poço de Jacó, conversando com uma samaritana e oferecendo num diálogo bastante comprido e cheio de nuances e valores ali, tesouros, oferecendo a ela a água da vida. E ele dizendo a ela: eu sou a água da vida. E ela acreditou em Jesus, e a cidade também acreditou, e
a partir da samaritana, ali os pagãos agora podem se alimentar e podem beber Jesus, a fonte da vida. É o terceiro domingo. Quarto domingo, domingo passado, nós vimos Jesus fazendo um milagre extraordinário. Fazendo um homem que nasceu cego voltar à visão, voltar à vida. Na verdade, aquele homem é o símbolo de cada um de nós. Nós nascemos cegos. Só passamos a enxergar a luz depois que nós somos batizados. E é o batismo que nos dá a visão verdadeira de Deus, a visão que a gente precisa ter. Então nós vimos domingo passado Jesus fazendo este grande milagre. Hoje nós encontramos Jesus em um acontecimento que é ao mesmo tempo um fato que de fato aconteceu, mas é também uma mensagem para nós, para todos nós, é um ensinamento de Jesus através da morte de Lázaro. Então Lázaro, o amigo de Jesus. Nós vemos aqui no Evangelho que Jesus foi para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Era normal, todos os anos eles faziam isso e subiam à cidade santa. Só que quando eles chegam em Jerusalém, começa uma hostilidade muito grande, uma batalha, uma guerra entre Jesus e os fariseus. Fariseus acusando Jesus. Nós vimos nessas semanas aí eles brigando, dizendo: você está dizendo que você é Deus, como que você pode falar uma coisa dessa? Você não é Deus, coisa nenhuma. E vai aquela coisa e eles procuram um jeito de matar Jesus. Nós encontramos hoje Jesus mais os apóstolos quase meio que se escondendo. Eles se escondendo porque a confusão está ali, Jesus nem entra na cidade direito. Aí vemos um fato importante. Vão avisar a Jesus que Lázaro estava muito doente. E Jesus tem um diálogo com os discípulos dizendo assim: o nosso amigo Lázaro dorme. No Evangelho de São João ele é sempre marcado dessa maneira. Jesus fala de uma coisa, as pessoas entendem outra. Jesus está num nível e o povo em outro. Lázaro está dormindo. Os discípulos disseram: se ele está dormindo, deixa ele descansar, coitado, vai ficar tudo bem. Aí Jesus diz: não, ele não está dormindo. Ele está morto. E nós vamos lá ver Lázaro. Betânia fica a 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. Hoje a cidade de Jerusalém cresceu, já engoliu a Betânia onde Lázaro vivia. Mas voltar a Jerusalém, voltar à cidade de Marta e Maria, significava correr o risco da morte. Tanto que Tomé diz assim: bom, se ele vai voltar para Jerusalém, nós vamos também morrer com ele. Vamos lá, se ele vai morrer, a gente vai morrer junto com ele, vamos embora. Até parece que eles eram tão corajosos assim, né? Quando chegou no momento da cruz, todo mundo foi embora. Enfim, mas Jesus voltou. E quando ele voltou a Betânia, não entrou no povoado, ficou uma certa distância. Marta foi até Jesus. E no diálogo aqui, cheio de uma série de detalhes, que não tem como a gente falar todos eles, mas o que Jesus fez, basicamente, foi arrancar do coração de Marta, nesse diálogo, a fé verdadeira. Marta, você acredita que o seu irmão vai ressuscitar? Sim, Senhor, eu acredito que no final dos tempos. Não, Marta, não é no final dos tempos que ele vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar agora. Eu irei chamar a vida agora. Assim como o bom ladrão ao lado da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é no final dos tempos, quando o Senhor voltar. Nós somos ressuscitados, somos levados para outra vida no momento da nossa morte. É claro que ali tem um destino. Uns vão para o céu, outros para o purgatório, outros, infelizmente, são condenados. Mas logo depois da morte, nós já partimos para outra vida. O que fica aqui na terra é o nosso corpo, que será ressuscitado no último dia. Jesus, então, tem o diálogo com Marta. E Marta professa verdadeiramente a fé. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Deixa Jesus naquele lugar e volta a chamar Maria. Maria, o mestre quer falar com o Senhor. A atitude de Maria é diferente. Ela chega, se joga aos pés de Jesus e se ajoelha. Este lugar aqui já é o lugar que ela estava acostumada a fazer isso. O próprio Evangelho disse:
Foi ela que quebrou um vidro de perfume e secou os pés de Jesus com seus cabelos. Na outra passagem do Evangelho nós vimos, enquanto Marta estava agitada arrumando a casa, Maria estava aos pés de Jesus. Ela já conhecia os pés de Jesus. Ela se joga aos pés do Senhor e diz apenas: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ali professando ela o poder de Jesus, né? E Jesus não tem um diálogo com ela, mas apenas diz: onde está o seu irmão? Onde ele foi sepultado? Levam Jesus até o sepulcro. Jesus pede para tirar a pedra. Ela reluta dizendo: Senhor, ele já está aí há 4 dias, já está fedendo, não adianta mais nada. Tira a pedra e Jesus, com voz forte, chama Lázaro para a vida. O que é que nós podemos aprender de tudo isso? E o que é que nós temos que viver? Esta nossa vida, ela é o tempo e a chance que nós temos de aprender a escutar a voz de Deus. Nós temos como uma ovelhinha, desde bebê, aprender no colo do pastor a ouvir a voz dele. Lázaro escuta a voz do Senhor mesmo 4 dias depois de morto, escuta dentro do sepulcro a voz dele, porque Lázaro já era acostumado a ouvir a voz de Jesus. Lázaro chama e ele vem para fora. Marta, Maria eram amigos de Jesus. Os judeus dizem assim: vejam como ele o ama. Lázaro era amigo de Jesus. Jesus amava Lázaro. Amava porque eles eram amigos. E é isso que nós temos que ser também. Amigos de Jesus a nossa vida inteira. Por isso que São Paulo, na segunda leitura que lemos hoje, vai dizer: aquele que vive na carne, nas coisas da carne, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo, nunca vai aprender a ouvir a voz de Deus. Porque está acostumado com a voz de um mundo caduco, de um mundo falso, de um mundo mentiroso, de um mundo que parece que tem alegria, mas não tem, parece que tem vida, mas não tem, parece que mata a sede, mas não mata, parece que mata a fome, mas não mata. Um mundo completamente falso, completamente mentiroso. Lázaro, Marta e Maria, hoje são santos, né? Os santos irmãos, o Lázaro ouviu a voz de Jesus no túmulo justamente porque já conhecia a voz de Jesus. Então, se nós também quisermos ressuscitar, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus já agora, aqui e agora. Temos que aprender através da oração, através do cumprimento dos mandamentos, através do amor, da caridade, da bondade, do coração de Jesus, aprender nele tudo isso. Então é esta a lição que a liturgia de hoje nos coloca diante dos nossos olhos. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque se não aprendemos a ouvir a voz do Senhor agora, depois da morte, nunca mais ouviremos o Senhor. Isso é bastante triste, né? Então, mais uma vez, Padre Tony, que você seja, além de ser um bom ouvinte da voz do Senhor, seja também a voz de Deus para nós, para mim também, né, que já sou padre velho, né? Mas espero que a gente possa junto reconhecer o Senhor da vida, o Senhor que dá a água da vida, e nós como padre que fazemos parte desse ministério do Senhor e da sua voz, saibamos com as nossas dificuldades e limitações também ser a voz de Deus para um povo ou para uma nação que muitas vezes se encontra morto. Que a nossa vida seja um gritar forte de Cristo: irmão, vem para fora, vem para a vida. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe você, viu?